Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que eu penso ser importante. Quando o nascimento de um filho pode enfraquecer o relacionamento do casal. Pode até parecer estranho esse título, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O casal, então, resolve ter filhos, como é natural acontecer, no propósito de constituir família. Então a gestação se dá, a criança nasce, e nesses primeiros momentos a criança ainda está muito ligada à mãe e vice-versa. Até por conta desses 9 meses que estiveram muito juntas. Então, os batimentos cardíacos da mãe, o cheiro, a voz, a amamentação, tudo é muito próximo e tudo muito familiar para aquela criança que está nascendo num mundo assim, aparentemente hostil no primeiro momento. Mas depois que passa, então, esse momento, e com o tempo assim, a relação também vai sendo dinâmica e vai mudando, apesar dos cuidados serem permanentes, o pai começa a fazer parte desse relacionamento de uma maneira mais intensa, mais efetiva, mais pontual. Então, os dois, pai e mãe, exercendo as suas funções, vão cuidar dessa criança e aí os relacionamentos vão sendo estabelecidos com todos os desafios que são próprios da família no dia a dia. Agora, pode acontecer algumas situações que, às vezes, até sem perceber, vão acabar causando confusões e disfunções no seio da família. Por exemplo, pode acontecer do pai fazer uma aliança invisível com essa criança. Não estou aqui dizendo de incesto, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de relação afetiva mesmo, de identificação. Então, o pai faz uma aliança com essa criança e começa a investir afetivamente, e faz passeios, e conversa só com ela, e faz planos só com ela, e sem perceber vai deixando a esposa de lado nesse relacionamento. E a esposa, é claro que percebe isso, essa preferência. Então, isso causa um dissabor, causa, às vezes, ciúmes, causa uma confusão, um desconforto que não vai dar certo, que é muito ruim mesmo. E pode acontecer ao contrário, da mãe também fazer uma aliança com essa criança, ou adolescente, em qualquer faixa etária, e deixar o pai de lado também, em função talvez de um relacionamento difícil, ou em função de alguma frustração. Os motivos são variados, cada família tem suas especificidades, não dá para enumerar quais seriam esses problemas, mas por algum motivo ela também pode fazer esse movimento. E o pai, vai ficando cada vez, o marido vai ficando cada vez mais de lado também, o investimento passa a ser muito em cima dessa criança. Então essa conjugalidade, ou seja, esse relacionamento do casal, dos cônjuges, fica enfraquecida, ela fica meio que rachada e eles perdem a possibilidade de dialogar, de fazer acordos, até para poder educar essa criança de uma maneira coerente. A criança precisa sentir que os pais, os dois juntos, são um porto seguro. E eles têm a condição, eles têm a possibilidade de orientá-los em conformidade, em unidade de pensamento. Então, para isso, o casal precisa ter um relacionamento de qualidade em todos os sentidos. E uma outra possibilidade também que pode ocorrer é que, principalmente quando nasce o primeiro filho, o casal fica tão preocupado e tão investido nessa função, nessa preocupação de ser pai, ser mãe, de cuidado, que eles ficam sendo pai e mãe, mas também se esquecem de investir na relação do casal em si. E a ponto de chamar um e outro pela função. O pai, chama o pai lá, chama a mãe aqui, em vez de falar o apelido, o nome, o meu anjo, meu querido, qualquer coisa parecida, porque a função parece que cria uma força maior do que o próprio relacionamento pessoal do casal. Então é claro que a gente entende hoje as mulheres trabalhando fora, a correria é muito grande, as preocupações, as obrigações também são grandes, mas o casal precisa de encontrar um tempo para se preservar e se relacionar até longe das crianças mesmo. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos e ela faz questão, uma vez por mês, 1 mês e meio no máximo,
ela dá um jeito de sair com o marido no final de semana. Quando não consegue ficar o sábado inteiro, domingo junto, ela chama alguém para falar com as crianças, sai no finalzinho da tarde de sábado, vai para o hotel fazenda, fica lá namorando, conversando, rindo, se divertindo, descansando, toma aquele café da manhã gostoso próprio do hotel fazenda e depois volta então, né, para o domingo ter com as crianças outra vez. Então, eu estou falando desse exemplo, mas assim, a forma como o casal faz para poder investir nesse relacionamento deles, né, é variável, mas é importante que se dê. O que acontece muitas vezes é que eles ficam tão imbuídos nessa função de pai e de mãe, tão preocupados com isso, e o tempo passa muito rápido, os filhos crescem, depois saem de casa, o casal olha um para o outro e fala, oh, como assim? Te conheço? Né? Como você não investiu, então vai colher o quê? Que fruto que você vai colher se você não plantou a semente, nem cuidou da semente? Então, ficam assim, quase que estranhos. E às vezes, nesse momento, acontecem algumas separações. O casal parece que não vê mais sentido nem de estar junto, nem ficar junto. Ou então ficam lá, um olhando para a cara do outro meio que sem graça. E aí, pior quando acontece, de ficar forçando ou torcendo para os filhos terem filhos, né, para eles poderem ter netos. E aquela coisa continua tudo, outra vez começa tudo de novo agora, né, com a segunda geração, cuidando dos netos, e o casal continua, né, nessa função sem viver, né, essa condição de casal que começou quando eles começaram a constituir a família. Então são situações que às vezes acontecem sem as pessoas perceberem, mas eu acho que vale a pena fazer essa avaliação para ver realmente com que situação você se encontra, que tipo de relacionamento você tem com os seus filhos, com a sua família, mas também com o seu cônjuge, para que as coisas possam acontecer de maneira mais satisfatória para todo mundo, né? Eu creio que essa reflexão seja importante. Então, eu quero convidar vocês a entrar no portal acessa.com, porque lá eu tenho outros textos falando também das relações familiares. Muito obrigada pela atenção.